because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Olá, eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema, do Verberenas e do Cineclube Delas. Olá, eu sou Michelle Henriques, eu sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. Eu sou Estefânia Amaral, do Cinema e Cena e do Instagram Discos da Estê. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje a gente vai falar sobre a cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes. A Rita nasceu em 52, em Lisboa. Ela começou a estudar Belas Artes, mas se decepcionou e abandonou o curso. Trabalhou com Manuel de Oliveira em 1979 como auxiliar de figurino e desde então tem abraçado projetos nas áreas do cinema, do teatro, da direção artística, atividades essas que tem desenvolvido em paralelo com a sua carreira de artista gráfica. Ela se fixou em Lisboa, onde começou a realizar seu primeiro filme, O Som da Terra a Tremer, lançado em 1990. Durante mais de 30 anos, trabalhou em estreita colaboração com o Departamento de Cinema da Fundação Gulbenkian e, em seguida, depois de 1993, na Cinemateca Portuguesa, onde atua como programadora e com as publicações. Durante esse tempo, estabeleceu uma sólida reputação pelo seu trabalho de design gráfico em catálogos de filmes e publicações relacionadas com cinema. Então é isso, né? A Rita, ela trabalha em várias frentes de artes em geral, né? Na parte gráfica, mas também no cinema, no teatro, na ópera também. E eu acho que isso aparece de uma forma bastante marcada no cinema dela, porque o cinema dela, ele mostra essa variedade, essa mistura, essa influência das outras artes em cima da forma como ela cria as narrativas. O que vocês acharam da filmografia dela? Fiquei encantada com a filmografia da Rita Azevedo Gomes. Já conhecia muito de nome, porque é muito comum quando se fazem festivais e sempre tem alguma mostra de cinema português, o nome dela é sempre colocado assim como uma cineasta contemporânea interessante, que a gente merece prestar atenção. Fiquei bem impressionada com a relação dos filmes dela com a literatura e com um certo tipo de encenação teatral, embora ela questione um pouco isso, que ela diz que ela não faz teatro, né, no cinema, ela faz cinema, né, e a gente vê todo um esforço de trabalho com a câmera, de movimentação da câmera, que indica essa investigação cinematográfica, apesar de ter também um jogo teatral. E me impressiona também que nessa relação com a literatura, isso é muito próprio do cinema português. Eles carregam muito num tom de erudição que eu acho interessante. E como ela lida com uma espécie de realismo no cinema, mas é um realismo que precisa do artifício para ele acontecer. Ela trabalha com cenários que são construídos, ou mesmo quando ela trabalha ao ar livre, esse cenário ainda assim tem um certo tipo de construção. Então, eu acho interessante o uso do artifício nos filmes dela para se chegar a um realismo que é de outra ordem, que não é um realismo que a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, no cinema brasileiro. Tem um pouco a ver com a nossa precariedade de fazer cinema, mas é uma precariedade no sentido bom, mas é um outro tipo de construção. E o cinema da Rita Azevedo Gomes tem essa busca pelo artifício, que eu acho interessante.
quando a gente vê os filmes dela, é uma coisa que fica muito evidente, que salta aos olhos. Mas, enfim, a gente pode... Acho que seria um ponto de partida para começar. Tem outras coisas para falar, mas eu queria ouvir vocês também. Bom, eu conheci a Rita através de uma amiga minha. Ela tinha me indicado o filme, o último que a gente assistiu, né, que vai discutir hoje, que é A Vingança de uma Mulher. Ela disse que era uma das melhores coisas que ela tinha visto recentemente. Aí eu fiquei bastante curiosa, mas ainda bem que guardei os filmes para assistir para gravar hoje. Aliás, uma coisa que eu acho que seria bom a gente comentar, como é difícil o acesso a esse tipo de filme, né? Filmes de países mais distantes da gente, se bem que Portugal tá tão próximo, né? E mesmo assim é tão difícil a gente ter acesso ao cinema dela. E eu gostei muito da experiência. A cultura portuguesa é bastante próxima da literatura, né? Eu, por ser filha de português, ter bastante familiares portugueses, eu sempre tive muito essa percepção de acesso à cultura. Isso independente de classe social, sempre foi uma coisa muito forte para eles, né? E para minha família, no caso, né? E eu gostei muito de todas as influências literárias que eu vi nos filmes dela, e essa linguagem também, eu não sei se é o termo correto, né? Falar linguagem. Mas a forma como ela põe os atores, essa coisa que não é teatro, claro, é cinema, mas é uma linguagem diferente do que a gente está acostumado a ver. E, enfim, eu não sei se eu vou dizer que eu entendi os filmes, eu não sei se também é uma questão de entendimento, mas a minha experiência com os 3 filmes foi muito gratificante e eu vi que já tem um novo dela para sair, eu não sei se vai ser um pouco mais acessível esse, mas que também aborda dois escritores, né, poetas no caso. Enfim, estou muito ansiosa e também quero saber o que vocês têm a dizer sobre os filmes. Posso complementar um pouco sobre essa relação do cinema dela com a literatura? Eu cheguei a ler algumas entrevistas e cheguei a ver uma entrevista que ela deu muito boa para um site que é espanhol, se eu não me engano, chamado Il Lumière, que ela falando um pouco do processo do A Vingança de uma Mulher, mas ela estava falando do cinema dela como um geral. Ela disse que geralmente as ideias dos roteiros dos filmes dela nascem de um texto. Pode ser um conto que ela leu ou uma notícia de jornal, como foi o caso do Frágil como o Mundo, que foi uma notícia que ela leu, né, de 2 jovens que foram encontrados mortos no Alentejo, embaixo da sombra de uma árvore. O contato com textos específicos faz com que ela escreva roteiros para os filmes. Então, de fato, existe sempre esse interesse por uma transcriação literária no cinema, mas isso não quer dizer que seja apenas uma coisa específica. Por exemplo, numa Vingança de uma Mulher, ela vai fazer uma adaptação de um texto que é do século XIX, mas ao mesmo tempo ela vai colocar outros autores lá, outros poetas, que não necessariamente são aqueles que é a referência principal. Essa relação dela com a literatura, esse gosto pela literatura, isso é muito evidente nos filmes, porque as ideias elas já partem de textos que ela lê. Ela sempre gosta muito de dizer que nada do que ela cria é dela mesma. É sempre ideias dos outros. Ela diz muito isso, assim, eu gosto de roubar o que é dos outros para fazer as minhas coisas próprias, né, os meus filmes. E aí a gente pode até falar um pouco das influências cinematográficas dela, também um pouco depois. Eu só queria fazer um complemento nessa parte de literatura também. Não tem muito a ver com o cinema da Rita, ou talvez tenha, né? Talvez eu ache alguma semelhança depois. Mas ontem faleceu uma escritora que eu gosto muito, que é Elvira Vinha, brasileira. E eu assisti várias palestras dela, debates, eu sempre gostei muito do trabalho dela. E ela falava que ela começava um livro com alguma história que aconteceu com ela, alguma coisa que ela leu ou alguma coisa que aconteceu com uma pessoa próxima dela. E a partir de uma memória da infância dela, ela escreveu um livro inteiro, que é o Por Escrito, por exemplo. E daí ela criava todo o livro. E eu achei curioso a Camila contar isso, porque bate bastante com essa história da Elvira. E ainda mais, fica aqui, né, uma breve homenagem para ela, que é uma escritora que eu admiro muito e infelizmente partiu ontem. Pois é, o que me chama a atenção nessa questão de como a literatura aparece no texto dela é justamente esse aspecto da teatralidade que a Camila
ressaltou que realmente não é que seja teatral ao pé da letra, não é como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro filmada, como às vezes existem muitos textos, quer dizer, muitos filmes que adaptam o material de uma peça e não conseguem transpor como um material cinematográfico, né? Não é assim que chega até a gente. Chega claramente como cinema, mas com esses elementos mesclados, né? De uma cenografia que marcadamente artificial, mas de propósito, e principalmente com um texto dos personagens que assim, são falas, são diálogos que não é todo autor que conseguiria segurar, eu acho, porque são textos muito longos, monólogos mesmo, e textos carregados, assim, com muita intensidade, com uma poesia, com um excesso, com muito vigor, assim, né, muita emoção no que está sendo falado, e muito longos, realmente. Então eu acho interessante como ela coloca isso, cenas longas dos atores parados falando, que não é todo ator que realmente consegue carregar esse texto, e ela consegue atores que conseguem levar isso pra frente. Isso eu gostei muito. Deixa eu só complementar essa relação com os atores. Vendo os filmes dela, a gente pensa que tem uma forma desses atores dizer que é muito rigorosa. E realmente tem um rigor. Mas ela gosta também de, durante os ensaios, por exemplo, na Vingança de uma Mulher, que ela ensaiou durante 4 semanas. Teve um tempo. Geralmente nunca tem, quando ela faz as produções dos filmes, geralmente nunca tem muito tempo para ensaiar. Mas na Vingança de uma Mulher ela teve muito tempo. Teve 1 mês assim, de ensaio. A atriz ela sugeriu algumas mudanças muito sutis no texto. E isso torna a forma como se fala o texto, que é um texto que é literário, de uma maneira muito mais orgânica, né? Ela gosta disso, quando os atores também podem contribuir. Falando um pouco das influências cinematográficas, tem muitas pessoas que fazem comparações do cinema dela com Tarkovsky. E ela questiona muito isso. Por exemplo, no Som da Terra Tremer, foi quando alguns críticos comentaram que esse filme dela tinha muita influência do Tarkovsky. E ela nem tinha visto ainda Tarkovsky, nem conhecia. Foi ver muito depois, e quando ela viu, ela achou extremamente chato. Achou açucarado demais, muito rebuscado, e ela disse que não se reconheceu em nada do que o Tarkovsky faz. Engraçado, e as referências cinematográficas dela é Dreyer, é Nicolas Ray, é Bresson. São outros tipos de referências que normalmente as pessoas não conseguem enxergar muito, porque, enfim, né, os planos que ela faz são planos que são com um tempo mais dilatado, que imediatamente a gente coloca logo no lugar do Tarkovsky, nessa referência principal do Tarkovsky. E ela diz que não é isso, que é muito mais próximo de um Dreyer. Inclusive, tem 3 cenas do Frágil como o Mundo que são referências diretas ao Dreyer. Assim, ela diz, isso aqui é cópia do Dreyer. E são poucas as pessoas que conhecem e falam essas referências, mas as pessoas me associam muito ao Tarkovsky. É engraçado a gente pensar nessas relações e como a gente também faz leituras que são muito da nossa bagagem, né? E às vezes o autor não se reconhece nessas influências que os espectadores veem, sabe? Acho engraçado. Muito interessante isso, porque eu não tinha pensado no Dreyer, mas agora que você falou, o Frágil como o Mundo e também A Vingança de uma Mulher tem muitas cenas de interior que lembram muito, principalmente a palavra. Então, dá pra perceber, assim, uma influência estética daquela coisa do ascetismo, do minimalismo e da forma como ela enquadra. Não, e Bresson também. Ela é bem minimalista no trabalho com os atores, né? Os atores, eles não são... Eles falam texto, mas não tem, assim, arroubos de expressividade, né? Que é uma coisa que o Bresson buscava, esse minimalismo. Só em alguns momentos, os momentos mais dramáticos que eles exploram, né? A expressividade do rosto e tudo. Então, acho que Bresson é muito evidente. Pelo menos, assim, depois que ela falou que tinha essa influência, não, realmente, tem muita coisa do Bresson. Deixa eu só fazer um comentário. Vocês estão falando das influências que vocês viram nos filmes de cada dela, né? E depende da bagagem da gente, né? Eu vi totalmente o Gritos e Sussurros no A Vingança de uma Mulher. Não pela temática. Então, as cores que ela usa, também, né? Os cenários, a postura dos personagens, assim. Parecia que eu estava assistindo Gritos e Sussurros de novo.
E eu pensei no Tarkovsky também, no Frágil como o Mundo, aquele clima lento, né? Aquelas cenas de natureza e tal, mas não tanto quanto eu vi o Bergman no terceiro filme. Eu ia até comentar isso quando a gente falasse do filme, mas agora que você mencionou também, principalmente a coisa de usar aquele interior vermelho como se estivesse gritando o próprio interior dos personagens, sabe? Aquelas salas vermelhas, que é o que acontece o tempo inteiro no Gritos e Sussurros também. E a forma... realmente a forma como os personagens estão dentro desse ambiente que é sufocantemente vermelho, né? Acho que tem muito a ver. Não sei se foi uma influência direta pra ela, se foi proposital, mas não tem como não lembrar. Sem dúvida, eu acho que a gente pode fazer, sim, essas conexões. E mesmo estando à revelia do diretor, né, do autor, acho que sim. Claro. Porque a gente tem um campo muito vasto da história do cinema e não tem como a gente não fazer essas associações. Eu achei engraçado ela ter questionado o Tarkovsky, sabe? E buscando outras referências, tipo Nicholas Ray, né, que é um cara do cinema clássico. Eu não consigo perceber diretamente qual é essa influência na obra dela, sabe? Então... Nem eu. É interessante a gente entender que ela está cercada de influências cinematográficas também, mas que a gente, como espectador, também tem a liberdade de fazer essas pontes. Sem contar que agora eu não me recordo exatamente de todos os diretores. Eu mencionei ali na biografia que ela trabalhou com Manuel de Oliveira, mas como ela trabalhou com várias frentes ao longo dos anos de carreira dela, até chegar no cinema só em 90, e ela trabalhou em equipe técnica de outros cineastas portugueses, ela passou praticamente assim por todos os grandes nomes do cinema português antes de começar a dirigir os filmes dela, sabe? Então também tem essa questão da formação, né? E engraçado isso que a Camila falou também, né? Das conexões que a gente faz. Quando eu terminei de assistir o Frágil como o Mundo, me veio na cabeça o Cavalo de Turim, do Bellatar, daquela diretora que tem um nome enorme que eu não vou lembrar. Mas essas associações que a gente faz dependem muito, né, do que a gente está acostumado a assistir e tal. Então a gente vai agora pro primeiro filme dela, que é justamente esse O Som da Terra a Tremer, que ela lançou em 1990. E como a gente mencionou, essa questão de como o texto literário aparece na filmografia dela, aqui a gente tem literalmente um escritor sendo retratado, né? Então é uma narrativa episódica sobre esse escritor que é chamado Alberto e ele é envolto em um universo pessoal dele mesmo que se funde à história que ele está criando, que é uma história sobre um marinheiro que um dia, num porto estrangeiro, encontra uma moça e daí se desenrola, né? Eu confesso que eu tive muita dificuldade com esse filme. Eu não sei se eu não estava no dia certo para assistir. Eu não sei se eu precisava estar com mais paciência e mais aberta pro tipo de cinema que ela fez. Porque eu já tinha assistido outro filme dela e tinha amado. Mas com esse eu tive muita dificuldade, assim. Eu não consegui lidar. Eu acabei não gostando muito da história. Embora tem pontos que achei muito bons, tem alguns desses monólogos mais literários que são lindos, mas, assim, o filme não me pegou, eu confesso, assim. Então, como é que foi pra vocês assistir? Então, Isa, eu tô contigo. Eu até fiquei calada no início, porque eu não consigo conceber muito, assim, esses 3 filmes que eu assisti da diretora, como um pouco, assim, do cinema dela. Eu acho que eu não consegui me envolver muito. Apesar de ter gostado mais dos outros 2, esse Som da Terra Tremer realmente foi bem difícil para mim. Ele já é um filme difícil de encontrar e assim, que a gente assistiu, né, não estava restaurado, eu creio que deve existir, né? Isso também dificulta ainda mais, assim, para mim essa imersão hoje em dia, né? Também não sei em preto e branco, porque quando às vezes é uma cópia complicada, mas o preto e branco ele já é um filtro bem natural, assim, a coisa já fica mais... Não bateu. E eu tive a sensação que é muito ancorado, assim, numa conversa entre os personagens. E nesse primeiro filme, a variedade estética, assim, eu achei um pouco pobre, assim, não tem muitas cenas que eu falei, nossa, que fotografia bonita. Aquela coisa meio teatral, interna.
Já vou falar tudo uma vez, aí depois vocês vão vir com pontos positivos, talvez eu cogite uma segunda chance um outro dia, né? Mas algumas cenas, assim, tipo, muito extensas, né? Tem uma cena que a moça chega com o livro no bar, é bebida, assim, aí tem um velhinho que fala pra sempre, infinitamente, e aí pega o livro dela e ela deixa a bebida lá. Então, assim, achei bastante complicado esse filme mesmo, assim. E isso já me deu aquela distanciada inicial, né? Mas a gente vai conversando. Manda ver, gente. Defendam. Então, eu gostei desse filme. Foi o primeiro dela que eu vi na sequência, né? E realmente a cópia não estava lá muito boa, deu um problema no começo, aquela parte que tinha uma chiadeira, né? Então meio que atrapalhava um pouco. Mas eu acabei gostando bastante. E você falou do Machado, eu já lembrei da versão entre aspas, muitas aspas, portuguesa do Eça de Queiroz, né? E, né, tipo, super eu achei que eu tava lendo um livro dele também. Fiquei pensando bastante no Eça de Queiroz, naqueles escritores portugueses clássicos que a gente tinha que ler na escola e odiava, e depois relê enquanto mais velha e acha bom, e assim por diante, né? E realmente, a parte do escritor, eu tava gostando muito, muito dessas viagens dele, ele fazendo aquela agendinha, dizendo que de um lado ele ia programar o dia dele, do lado seguinte, do lado ele ia colocar o que deu certo e o que não deu. Eu muito me identifiquei com essa parte de louca da agenda. E eu tava gostando bastante do filme, mas realmente essa parte dos marinheiros e tal, já dá uma cortada no clima que tava acontecendo. Mas assim, no geral eu gostei do filme, sim. Eu gostei também. É claro que existe uma dificuldade primeira, que é essa atenção primordial ao texto. Que é um filme que dá uma atenção muito grande ao texto e a gente precisa realmente estar atento a isso. Apesar de que eu acho que esse filme também tem uma estética interessante no sentido dos movimentos de câmera, né? Ele já começa com um traveling dentro de um quarto e vai se aproximando de uma janela, depois volta para o escritório, e é quando você vê quem é que está narrando, que é esse escritor, que vai ser o personagem principal. Está escrevendo um livro sobre esse marinheiro que quer viver uma vida simples, quer se contentar com pouco, com a sucessão dos dias. Então você tem que estar atento a essa história que ele está construindo, e ao mesmo tempo perceber algumas conexões entre esse personagem que ele está criando desse livro e ele mesmo, esse próprio personagem, porque ele é um personagem que está dentro de uma situação de tédio. São todos os personagens ali ao redor dele. A Isabel, né, que é aquela mulher que ele vai fazer as visitas, o Cipriano, que é esse amigo dele que aparece pouco, mas que eles falam muito. Todos eles estão numa vida de tédio, né, o tédio burguês, numa posição de estagnação, parece que eles não conseguem escapar daquilo ali. E como esse escritor, que é o personagem principal, ele de certa forma recusa essa situação social, porque, enfim, ele não vai para os encontros entre os amigos, ele sempre recusa isso e fica nesse estado de solidão. E como é que ele consegue, ainda assim, viver nessa situação que é tediosa? E, de fato, acho que pelo fato do filme ter isso como principal, né, a estagnação desses personagens nessas situações, ele, aparentemente, você pensa que ele é um filme chato. Mas eu acho que ele vai, aos poucos, dando densidade nessa construção literária que ele vai fazendo. Eu gosto, até quando, no momento em que o que ele está criando, isso acaba fazendo parte do filme, quando o Luciano ele ganha corpo, lá para metade do filme para o final. Eu gosto disso. E o filme ele tem aquela frase do artifício, né, que eu falei para o cinema da Rita Azevedo Gomes, como o artifício é algo muito importante. Tem uma frase lá do personagem principal que ele diz que para conseguir a verdade é preciso compor e que o artifício é obrigatório. Então é quase como se fosse um comentário do cinema da Rita Azevedo Gomes. Em relação ao trabalho de movimento de câmera, me impressionou muito aquela sequência em que a Isabel está falando um pouco dessa situação
de estagnação, de tédio que ela sente, dos dias passando e da situação tediosa. E a câmera, ela dá um giro de 360 graus ao redor dela. Eu acho isso incrível. A Rita Azevedo Gomes, neste filme, ela trabalha com um diretor de fotografia chamado Acácio de Almeida, que é o diretor que vai estar nesses outros 2 filmes que a gente vai comentar na sequência. Esse filme ele foi rodado em película, teve um apoio de uma produtora, na verdade teve um braço aí do Paulo Branco, que é inclusive produtor dos filmes do Manuel de Oliveira, então teve esse aporte financeiro para se fazer esse filme, mas é um filme que ele foi estrategicamente apresentado apenas nos festivais, ele nunca foi lançado comercialmente. Nunca foi lançado comercialmente. Talvez por isso que a cópia que a gente tem não seja uma cópia restaurada, seja essa cópia em película, né, um transfer de película que está meio desgastado, porque de fato ele nunca foi lançado comercialmente. E a Rita Azevedo Gomes demorou 10 anos para fazer um outro filme, que foi o Frágil como o Mundo, e o Frágil como o Mundo foi feito com recursos dela mesma, ela não teve dinheiro de produtor nenhum, e teve uma série de dificuldades a partir daí. Então, assim, pra Rita, ela sempre fala isso, que ela tem muita dificuldade de negociar com produtores. E cada filme reflete, de certa forma, essas dificuldades. E aí a gente pode falar até um pouco em relação aos outros filmes, que todos eles têm alguma dificuldade de produção e afeta no resultado. E como é que ela vai tentar contornar isso. Mas eu acho que é basicamente isso. A gente pode falar depois das outras curiosidades do filme. Camila, esse 360 graus, inclusive, você me lembrou que sim, ela tem as recorrências do 360, ela usa nos outros filmes também. Foi uma cena bastante interessante ali ao redor da Isabel. A Isabel foi o que me encantou nesse filme, assim. Por mim, se é pra ficar contemplativo, podia ficar só em torno da Isabel e no seu vestido de veludo azul, naquele sofá maravilhoso, carregando o candelabro. Então, assim, ele tem alguns dos seus momentos. E a diretora filma umas paisagens, né? Ela tem uma sintonia muito, muito interessante com a natureza. Isso é um mérito, de fato, que esse filme já traz, assim, alguns enfoques assim, nos peixes e tudo. Tem o cachorro também aparece nos outros filmes, que é uma recorrência legal. Tô aqui reolhando as imagens que eu separei. Sim. Os animais são muito importantes na filmografia dela. Ela diz que ela tem uma tese, né, de que os animais eles não acompanham os seres humanos. Os animais eles como se fossem a metáfora do ser humano. Então é sempre nos filmes aparece algum animal. Tem cachorro, ou tem cavalo, sempre tem algum animal. Porque ela acha que isso é importante para dar densidade a esses personagens. Uma curiosidade, não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, mas ela precisou mudar completamente algumas partes do roteiro, porque ela tinha pensado... O personagem do Luciano, que é esse marinheiro, que é criado pelo Alberto, que é o personagem principal, ela construiu todo esse personagem inspirado em um ator que ela chamou para fazer o filme, para interpretar o Luciano. Só que o que aconteceu? Esse ator morreu 3 dias antes da filmagem. E ela ficou desesperada. Ela ficou sem saber o que fazer e estava cogitando até cancelar. Mas como já tinha sido um gasto muito grande, o Paulo Branco disse que ela tinha que se virar e arranjar outro ator de qualquer jeito. E foi quando ela conheceu um ator muito jovem. E aí ela teve que reescrever algumas cenas que ela tinha pensado, porque já era um outro ator, com outra dinâmica. Em cada filme ela se confrontou com algumas dificuldades e ela teve que lidar com isso, né? Ela não é um tipo de diretora que a gente pensa assim, olhando os filmes, a gente acha que está tudo muito equilibrado, que está tudo muito controlado, mas não. Ela, inclusive, os roteiros dela dão uma abertura para quando ela vai para alguma locação específica, ela redesenhar toda a estrutura do roteiro a partir daquela locação. Então, ela tem que lidar com essas dificuldades de produção também, e isso afeta diretamente o filme. Só para complementar, assim, sobre as minhas impressões sobre o filme, eu realmente acho que ela já demonstra aí todo esse cuidado estético que a Camila também frisou, e é a questão do jogo de câmera. Eu acho que os diálogos têm uma grande qualidade.
Mas, de certa forma, eu acho que, assim, a forma como ela junta tudo isso, pra mim, ainda me pareceu um pouco crua, sabe? É muito artisticamente elevado, se comparado com outros filmes, mas alguma coisa no ritmo, não sei, na montagem, não segurou o conjunto, pra mim, né? E complementando essa questão dos produtores, o que eu li, que ela falou numa entrevista, é que por mais que os filmes dela custem muito pouco e ela demonstre o quão pouco eles custam, ela tem realmente essa dificuldade de conseguir negociar. Ela não consegue convencer os produtores a concederem dinheiro para as produções dela. Então, isso é realmente uma questão, assim, uma dificuldade que a gente vê que acontece aqui no Brasil, acontece também em Portugal, né? É geral. E mais um comentário, assim, sobre essa questão das referências que a gente tem quando assiste os filmes. Achei impressionante uma cena que tem próximo do final, que estão os dois na praia, sentados, e acontece um traveling que se aproxima deles de costas. Não sei se vocês lembram dessa cena. E quando eu assisti isso, eu fiquei... Nossa, parece tanto aquele final do Barton Fink, dos irmãos Coen. E, tipo, o Barton Fink foi lançado 1 ano depois desse filme. Então, não é nenhuma referência dela, assim, sei lá, né? É uma imagem coletiva aí. Bom, então agora a gente vai pro segundo filme dela, que realmente só foi lançado 11 anos depois, né? Que é o Frágil como o Mundo. Esse filme é o romance entre 2 adolescentes, a Vera e o João. Eles trocam cartas de amor, eles fogem juntos pra uma floresta, pra ficarem juntos, né? E o filme estreou no Festival de Veneza em 2001, na sessão Novos Territórios. Bom, eu vou fazer um breve comentário antes de passar a bola pra vocês. Mas antes de tudo, eu só preciso dizer que eu fiquei apaixonada por esse filme. Acho que poucas vezes na vida eu vi um filme em que cada sequência, cada plano poderia ser congelado, impresso e emoldurado. Tamanha a beleza com que esse filme é executado. Só isso. Depois eu a Isa acrescento hoje meus tá outros parecendo que comentários. tá baixando a Estê, porque ela fala as coisas assim que eu sinto dos filmes antes que eu. É bem isso mesmo. Agora sim, nesse filme eu falei, caramba... E parecia, pra mim, já que não curtiu o anterior, parecia até de outra pessoa que dirigiu, assim, porque... E claro, assim, o que a Camila falou no início. A primeira coisa que eu lembrei foi o Tarkovsky. A primeira cena que eu lembrei... Eu conheço muito a filmografia do Tarkovsky, assim. Eu já assisti tudo dele, eu não sou apaixonada por tudo, mas o meu preferido é O Espelho e Nostalgia, e esse filme tem muita coisa, assim, que ela fala que é chato... Mas se parece que bebeu, porque é muito parecido, assim, as casas, né, em destroços, assim, os ambientes naturais e tudo. E o uso da cor no espelho do Tarkovsky, assim, tá preto e branco, aí de repente é colorido, de repente tem um pontinho de sépia. Então ele é muito, me lembrou demais o espelho, e num sentido positivo, assim, eu gostei muito, realmente, as imagens são maravilhosas, assim, parece que elas poderiam ir para quadros. Já o próximo filme a gente vai falar, parece que eles saíram de quadros, né? É um pouco o inverso, parece que pegou o quadro e virou uma cena de filme. Um quadro clássico virou uma cena de filme. Vou começar assim, depois eu falo mais. Nossa, você falou do espelho, esse foi o primeiro filme que eu acho que eu assisti e falei, caramba, cinema diferente. Eu tava acostumada com as coisas mais acessíveis, né? Que a gente alugava DVD, VHS, no meu caso, né? E eu consegui assistir O Espelho, tem mais, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu achei aquele filme, meu cérebro virou do avesso. Falei, nossa, cara, o que tá acontecendo aqui, né? E foi bom porque eu tive essa mesma sensação assistindo Frágil como o Mundo. Sem contar que é um nome lindo, né? Caramba, acho que eu nunca tinha visto nomes de filmes tão bonitos na filmografia de alguém como na da Rita. E eu fiquei pensando muito em Ofélia também, aquelas cenas deles na natureza. Aí comecei a pensar em várias coisas. E pra mim os filmes dela são isso, são várias referências que ela vai juntando. E eu nem sabia disso que a Camila falou, dessas inspirações dela, que ela diz que copia mesmo e tal. E isso é uma coisa que eu gosto muito, de ficar fazendo conexões entre artistas e tal. E eu não vejo como algo que vai diminuir a obra de um e de outro. Assim, penso mais como uma conversa mesmo entre as artes todas que eu gosto tanto.
E assim como a Isabel também, esse filme eu ficava, meu Deus, eu quero parar e imprimir isso e colocar num quadro e encher minha casa com essas cenas. É um dos filmes mais bonitos visualmente falando que eu gostei, que eu já vi. E eu tive um pouco de problema de ritmo com todos os filmes dela, mas eu acho que o problema sou eu que não estava na vibe, assim, de filmes mais lentos. Mas são filmes que com certeza eu vou ver no mínimo mais umas 3 vezes ao longo da minha vida. Essa questão que a Estê mencionou das cores, eu acho muito interessante como a narrativa principal do filme se passa no preto e branco e os flashbacks em cores, né? Porque ela dá essa noção de que o que a gente está vendo em tempo real ou no tempo presente, quer dizer, é o real. Porque o preto e branco, ele dá esse senso de realidade. Enquanto que o colorido, no cinema, ele representa o onírico. Então, quando ela está trabalhando o flashback em cores, ela coloca o flashback para o campo da fantasia. A gente não tem muita certeza do que exatamente aconteceu ali de verdade, sabe? Se foi porque a gente está vendo a narrativa da menina contando coisas pro menino. Então, será que foi assim mesmo, as coisas da infância dela? Até que ponto a memória infantil dela não está traindo, né? Então, acho muito interessante como ela trabalhou essa questão de usar as cores versus usar o preto e branco. Sobre o título do filme, que é Frágil como o Mundo, achei esse título a coisa mais linda. E é um poema de uma poetisa portuguesa, Sofia Andressen. E eu vou ler para vocês só os 5 primeiros versos, porque eu acho que, cara, é um poema maravilhoso. Procurem ele inteiro, ouvintes, por favor. E ele tem muito a ver justamente com o clima do filme, porque ela diz assim: terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa. E em se tratando de um filme que está abordando essa questão de um amor juvenil, de 2 adolescentes apaixonados e tudo mais, existe uma certa carga de melodramática, assim, na narrativa. Mas existe essa coisa que eu acho que todo mundo já passou, que é como dói o amor juvenil, né? E ela consegue carregar isso de uma forma, assim, que eu acho muito bonita. Ah, não, tudo bem. É porque no filme tá acreditado dessa forma. Eu nem sabia se era. Mas enfim. Eu acho impressionante. Eu acho o filme muito impressionante. Não só visualmente, mas também no uso da poesia. Não tem só a Sofia, né? Mas também tem Rilke, tem Camões, tem várias referências de poetas românticos. Eu gosto muito de como o romantismo é muito forte no filme, especialmente pela relação com a natureza. Ela teve dificuldades de produção desse filme porque, enfim, ela fez sem dinheiro nenhum e ela estava gravando numa floresta que fazia parte de uma reserva. Então ela tinha que, para cada dia e para cada hora de gravação, ela tinha que pagar muito para usar aquele espaço. E foi tudo do bolso dela. Teve dificuldades também com som. Se você for olhar os créditos do filme, tem vários técnicos de som, porque ela tinha que pegar os técnicos de som que estavam disponíveis, porque como ela estava fazendo tudo sem grana, ela não podia pagar esses técnicos, então tinha que ser por colaboração. Então tem vários técnicos de som. E como ela teve essa dificuldade de som, ela precisou ter um momento de pós-produção, que aí é quando ela teve alguma grana para pós, precisou dublar o filme. Então o filme é claramente dublado e alguns diálogos foram reescritos em relação ao que foi filmado. Eu gosto muito do plot do filme, que é a história da Vera e do João, né? Esse casal de adolescentes que tem esse amor escondido e tem esse desfecho trágico. E aí eu acho que o tom todo do filme é de apelação pro romântico, e isso me interessa muito. Que parece ser algo estranho hoje em dia, né? Não sei se as pessoas normalmente gostam de filmes excessivamente românticos. Românticos no sentido mais antigo mesmo. Mas isso me interessou muito. Essa ideia de eles quererem ir embora, mas eles continuam ficando naquele lugar, e como aquele lugar é um espaço também em ruínas.
E isso é interessante para compor o visual do filme. Também acho interessante esse jogo do preto e branco e das cores para falar de um momento presente em relação a um passado. E cada plano do filme, ele tem esse esforço mesmo pictórico, né? E eu gosto muito do uso do nevoeiro. Sempre aparece muito nas principais cenas, as principais cenas que são mais sombrias, muito bonito. Ela carrega assim num nevoeiro e eu acho que aquilo fica tão lindo, dá uma atmosfera tão grande pro filme, que você fica assim, eu fico de boca aberta. Cada plano do filme eu ficava assim, de boca aberta, como é possível isso? E naquela sequência que tem a floresta a cores, tem um momento em que ela faz uma superposição de imagens com vultos de mulheres aparecendo ali. Eu acho, nossa, fiquei impressionada mesmo, sabe? Como isso provoca uma sensação na gente que é de uma outra ordem, né? Eu acho bem legal. Tem muita, em mim funcionou muito nostalgicamente, assim, porque inclusive a protagonista, eu lembro de mim, assim, bem mais nova, muito parecida com elas. Era muito magra, tal, cabelão. E assim, na idealização romântica, era muito parecido com as minhas fantasias também na época. Tipo, como eu imaginava que seria um romance ideal, assim, sintonia com a natureza e tal, aquele amor quase doentio, assim, uma coisa bem Romeu e Julieta. Então eu me identifiquei muito. E me vi no passado, assim, quase que foi um fetiche realizado, assim, assistir esse filme. E é muito pontual, assim, como ela coloca a cor no filme, né? Tá, tipo, preto e branco na memória, geralmente. E aí surge, de repente, um anjo colorido, tem uma boca colorida, né? Alguma coisa ali na natureza. Uma cena que eu fiquei um pouco assim, talvez eu tenha tirado a minha meia estrela do filme por causa dela, que eu dei 4 estrelas e meia e um coraçãozinho no Letterboxd. Tem uma cena que a menina tá sentada no colo do senhor, eu acho que é o avô dela, não lembro. E eu achei ela meio velha pra isso, não sei, eu sou muito jacu com esse negócio de afeto, assim. E aí eu fiquei preocupada com aquilo ali, eu não gostei, me incomodou um pouco, assim, a menina no colo do senhor, sabe? Eu fiquei com medo disso. E tem uma hora que pisam numa lesma, assim, que eu falei, ai meu Deus, será que matou essa lesma pra poder fazer o filme, gente? Mas nada que estrague. Esther, eu acho que mataram. Pois é, a lesma, tadinho. Eu preciso fazer um momento, né, uma menção honrosa aqui pra lesma. Né, assim como eu acho que a personagem lá da Vingança de uma Mulher, ela mata aquele besouro lá na roça. Oh, meu Deus, mas besouro, assim, tem até uma licença poética matar um besouro. Um besouro é meio chato mesmo. Não, mas o besouro e a lesma estão no mesmo nível. Eu fiquei com mais dó da lesma, eu acho. E uma outra cena que eu queria destacar aqui, que eu achei uma referência, essa eu acho que é uma referência, que é a Alice, né? Tem uma menininha de azul ali brincando com o coelho e tal. É muito Alice do País das Maravilhas, né? É bem Alice, eu me lembrei também. É sempre as pitadas literárias, assim, da diretora que são interessantes. Eu particularmente também me identifico do romance, dos aspectos românticos do filme, de idealização e de sofrimento, porque quando a gente tem 10, 11, 12 anos, todo amor vai durar pra sempre, é sempre aquela coisa trágica, inatingível e, sei lá, uma coisa assim muito intensa, né? E acho que a menina é um pouco mais velha do que 12 anos, assim, mas ainda tem essa coisa muito juvenil, né? De uma inocência muito grande. E eu achei legal também, um certo momento, quando eles já estão no meio da floresta, como essa conexão tão forte entre eles é representada no momento em que os dois estão deitados e conversando sem abrir a boca, né? Eles estão se comunicando, ouvindo a voz um do outro sem que eles estejam realmente falando, né? Então mostra, assim, essa comunicação, essa intensidade. Eu acho muito difícil discutir a fundo esse filme sem entrar em termos muito descritivos das cenas, porque realmente as cenas são muito marcantes e eu anotei uma infinidade de falas, assim, dos diálogos que eram coisas realmente muito bonitas, que as falas são poesias praticamente, né? Mas, assim, só acho, assim, que é realmente um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida, assim, em termos estéticos e em termos visuais como um todo.
último filme que nós vamos comentar da Rita é A Vingança de uma Mulher, de 2012, que trata da história da duquesa de Sierra Leone, que após ter seu amante assassinado e dado de comer aos cachorros, se prostitui para se vingar do marido como uma forma de lançar seu nome à lama. A história se desenrola por meio do contato e do diálogo com um cavalheiro chamado Roberto. É baseado no conto Le Diabolique, de 1874, de Barbey d'Aurevilly. Acho que é isso. E eu acho que esse filme também, assim, ele não me pegou tanto como Frágil como o Mundo, mas também é inegável o cuidado estético que ela tem. O que a gente já mencionou, o uso da cenografia para criar como se fossem locações, mas são locações em estúdio, né? Na verdade, são cenários para representar o que está sendo filmado para ser a céu aberto. E os cenários internos, com o vermelho intenso que a gente mencionou do Gritos e Sussurros, e a intensidade dos diálogos, né, que a gente também já tinha nos filmes anteriores, e aqui estão de volta com a atriz principal maravilhosa, dominando um texto de uma maneira que, gente, não é todo mundo que conseguiria. Como é que vocês encararam esse filme? Já começa com aquele gatinho branco fofíssimo, né? Que já rouba a cena ali no meio daquela coleção de coisas do Roberto, né? Que é outro protagonista homem, né? Muito assim, de certa forma, eu acho que tem dois protagonistas aqui. Ele começa muito, né? Protagonista, depois vem a mulher e domina realmente. Mas eu pensei, Roberto será um protagonista homem. E, assim, o filme é muito bonito, realmente, outras cenas emolduráveis e tudo, mas ainda me tira bastante dos ambientes teatrais demais, o figurino e tudo. Eu acho que como cinema mesmo, ele é um pouco difícil, apesar dela falar que não faz teatro no cinema, acho que ele é um pouco difícil como cinema. Os ambientes são muito... os fundos que eram para ser naturais, que são artificiais, eu achei exagerado demais, assim. Até o passarinho ser falso, sabe? Ser figuração, assim. Ela que tem uma relação tão intensa com a natureza, eu achei que isso destoou bastante de outros filmes, assim. Mas tem várias cenas maravilhosas, tem umas coisas até meio expressionistas, assim, de jeito de filmar olhares, né? Umas sombras. E outro gato preto que aparece com ela vestida de veludo preto e tudo. Eu fico interessada nessas cenas mais que a fotografia assim chama atenção. O figurino também merece um puta destaque. Pronto, podcast da Louca dos Gatos, né? Como eu comentei no começo, né? A parte de cenários, aquele vermelho sufocante, eu acho que ele envolve muito com o enredo, né? Porque se você pensa, o amante da mulher morreu nos braços dela, aí um escravo do marido dela arranca o coração dele e dá para um cachorro. Imagina você sobreviver a tudo isso. Aí você guarda aquele vestido com o sangue do seu amante e você se prostitui para se vingar do seu marido. Mas assim, a prostituição é jogada como uma vingança, mas é algo contra ela, sabe? E você descobre que ela não estava com a saúde muito boa. Enfim, é um drama do caramba. É muito pesado esse texto. E como a Isabel falou, aquela atriz é a Rita, né? O nome dela também, né? Da atriz. Eu esqueci o sobrenome dela. Então, o jeito que ela segura esse texto difícil, pesado, com uma temática super bad vibe, eu achei magnífico. E eu tive um pouco de estranhamento, né? Com essa parte do teatro também, com essas coisas meio falsas. Mas o diálogo em si, que são apenas os dois atores principais naquele quarto e ela contando a história, eu achei magnífico, a coisa mais linda do mundo. E aquele sotaque português combina totalmente com a dramaticidade. E eu acho que ele foi o meu segundo preferido dos três. Assim, eu achei ele muito bonito, gostei muito e, nossa, não vejo a hora de assistir mais filmes dela. Então, eu gosto muito do artifício do filme. É porque já tô um pouco saturada de filmes que apelam muito para um excesso de realismo e eu sinto falta de uma diversidade maior no trabalho da cena, da mise-en-scène, a partir do artifício. E me agrada ver um filme como A Vingança de uma Mulher,
apesar de que tenha essa relação muito forte com o teatro, embora ela diga que seria impossível fazer esse filme da forma como ela fez, como filme, trazer isso para o teatro seria de uma forma totalmente diferente. Ela diz, por exemplo, dos movimentos de câmera, que eles, de alguma forma, eles já recortam um espaço que no teatro seria impossível, porque no teatro, como é um espaço só que está o tempo todo presente, não tem como você fazer esse recorte, a não ser que seja pela iluminação. Mas no caso do filme, ela o tempo todo está fazendo esses direcionamentos de olhar, de pontos de vista, a partir das aproximações da câmera e das distâncias que a câmera faz. E é bem impressionante como ela faz isso. Essa coisa do flashback, por exemplo. Eu gosto muito da técnica que ela utiliza no filme, de não cortar a sequência para se mostrar um tempo passado, mas é como esse passado ele está dentro desse presente que está sendo narrado e como ela faz isso a partir de uma mudança de cenário e de iluminação. A personagem da Duquesa, que é a Rita Durão que faz, passeia por um espaço, outro, que está ali naquele estúdio, e isso chega a se narrar uma sequência do passado. E isso eu acho legal, como ela faz essa distinção entre passado e presente, utilizando um mesmo espaço, mas em cenários diferentes, com iluminação diferente. Isso eu acho bacana. Uma coisa que a Rita Durão, ela é uma atriz fantástica, mas a atriz que a Rita Azevedo Gomes tinha pensado a princípio para o filme era a Asia Argento. E você imagina como é que seria esse filme com a Asia Argento. Mas, enfim, acabou que ela trouxe a Rita, que era uma atriz que ela já tinha trabalhado em outros filmes com ela, e ela é impressionante mesmo. Cenicamente, ela dá muita força pro texto. Falei que gosto desse artifício, acho interessante para contar essa história. Ela levou 15 anos para fazer esse filme porque ela via necessidade de que fosse feito mesmo em estúdio. Ela achava que essa atmosfera do conto do Aurélie Vie tinha a ver com essa coisa do artifício mesmo. Então ela penou muito para conseguir fazer esse filme no estúdio. Quando ela teve uma grana para montar todo o cenário, ela fez. Mas foi um filme que levou muito tempo para ser feito. É um filme que é o mais fiel possível do texto original, mas tem aquelas inserções que eu falei para vocês, né, que ela gosta muito de apanhar trechos de outros autores e inserir nisso. Tem muito Camões, tem Jorge de Sena, isso de alguma forma está inserido nesse texto, mas ela foi o mais fiel possível ao texto do conto. As dificuldades. O filme ele tem muito vermelho, o interior é muito vermelho e tem algumas cenas que são muito escuras. O Acácio, que é o diretor de fotografia desse filme, ele teve uma dificuldade imensa porque esse filme foi filmado em digital. E filmar em digital um ambiente que é um vermelho sangue e que tem muito preto é uma dificuldade enorme, porque são tons, cores de luminosidade que eles não dão volume para as coisas. Então foi muito difícil montar essa iluminação para não ter problemas, inclusive nas exibições, né? De repente você filma uma coisa que você quer com uma tonalidade de cor e quando você vê projetado sai uma cor completamente diferente. Então teve que ter um rigor de iluminação para chegar a esse tom de vermelho que a gente vê no filme, a esse tom de negro e dar volume, né? Porque tem muita profundidade de campo também, ela trabalha muito com isso. E outra dificuldade foram os espelhos. O cenário tem, eu acho que são 3 espelhos e alguns espelhos são bem grandes. E ela teve também dificuldades de posicionamento da câmera diante esses espelhos e o que você enquadra também com os reflexos dos espelhos. Aquela sequência de sedução, que é bem coreografada, levou um tempo para fazer um ensaio daquela cena específica, e fica bem bonito mesmo, porque tem o movimento da câmera e tem a coreografia da atriz naquele momento ali de sedução em relação ao personagem do Roberto. Eu gosto muito da sequência do cachorro.
quando o cachorro come o coração do amante. Eu acho uma cena fortíssima, porque ele fica urrando ali. E foi muito tenso gravar aquilo ali, porque eu acho que talvez do filme como um todo é a cena mais decupada, né? Porque todos os outros planos são um pouco mais alongados, né? E essa cena, ela é bem decupada. E foi difícil para Rita, porque a atriz morria de medo de cachorro, o fotógrafo ficou com muito medo do cachorro, e a preparadora, ela acabou sendo atacada pelo cachorro. A própria preparadora do cachorro, ela foi atacada. Então foi muito tenso gravar, ela levou alguns dias para gravar, e acaba que o resultado fica muito forte. Eu gostei pra caramba. É uma cena muito tensa e muito intensa, né? Realmente, assim, é pesado, né? E ela confere o peso que precisa dentro da história pro que isso representa tudo pra narrativa da personagem, né? E eu concordo total contigo, Camila. Eu também gostei muito da questão do cenário artificial, do cenário que não busca um naturalismo, um realismo. Eu gosto dessa teatralidade. Eu não sei, assim, a gente estava falando, as loucas dos gatos aí, mas eu também sou a louca do design de produção, né, e da direção de arte. Eu me interesso muito por isso e essas representações diferentes me agradam, essas estéticas provocativas, assim, e não é nem algo novo, né? Se for pensar, a gente tem aí, até no cinema estadunidense, um histórico de filmes feitos em estúdio, com cenários bem falsos, esses musicais grandes da época da MGM e tudo, né? E, recentemente, eu fiquei pensando, porque pela época que esse filme retrata, que é o final do século XIX, uma sociedade cheia de convenções sociais e de falsidades e como a própria teatralidade está representando também a forma como as pessoas se portam no contexto dessa sociedade. Então, recentemente, tem aquele filme do Joe Wright, a versão dele do Anna Karenina, que ele também usa esse mesmo dispositivo de usar da teatralidade dentro da narrativa cinematográfica para marcar justamente a falsidade que é aquele contexto, né? Então, acho interessante. Não é exatamente essa a proposta dela aqui, mas eu acho que encaixa muito bem na forma como ela está narrando essa história. O que eu acho um pouco complicado, realmente, é pensar que ela está usando esse conto, que é também do século XIX, é contemporâneo, né? A época em que se passa a história, e que é escrito por um homem. E o texto não é tão modificado, né? Então, me incomoda um pouco o quão forte é o ponto de vista do Roberto na narrativa em relação à duquesa, e também toda a questão da motivação dela, porque essa coisa de querer acabar com a honra do marido por meio da sua própria prostituição, que na verdade é uma coisa que afeta mais ela mesma do que o marido, eu acho um pouco complicada. Mas assim, se tratando de uma adaptação literária, né, a história é isso aí, né? Não, e tem essa coisa do romantismo do século XIX, é um texto do século XIX. Eu não sei se vocês notaram, mas no final, quando se fala de como foi que ela morreu, tá? Não sei se a gente pode falar isso, mas enfim. Fala que ela tinha 19 anos, né? E ela teve uma doença muito inexplicável, uma coisa assim, que ela morreu muito mal. E de fato, assim, tem algo muito sombrio em torno dessa personagem que me incomodou, assim, um pouco, sabe? Esse universo que ela entra, mas, enfim, eu encarei como um texto lá do século XIX e tudo, e ela, de fato, ela disse que não, ela modificou apenas ordens de coisas que acontecem, mas o texto, ele foi mantido integralmente. Sim, até eu fiquei pensando agora, a gente falou sobre a intensidade do amor dos adolescentes no Frágil como o Mundo. E a gente também, eu não lembro agora, acho que foi a Mi que mencionou Romeu e Julieta, pensar que Julieta tinha 13 anos, né? Então, às vezes, em se tratando de adaptações literárias, a gente lida com contextos que às vezes estão distantes dos nossos, né? Enfim, é isso.
Acho que foi eu que mencionei, ela tinha tipo 14 anos, mas é a mesma vibe, é pré-adolescência, tudo é um drama, né? E vocês falaram em direção de arte, primorosa, né? O trabalho com espelhos também, que a Camila mencionou, também já vi e reparei algumas cenas, uma das melhores cenas do primeiro filme, inclusive, das poucas que eu gostei muito. Trabalha muito bem com espelhos, eu acho isso muito interessante no cinema, assim, é sempre muito simbólico e fica muito bonita a filmagem. E ela usa uns candelabros também aqui de novo, nas figurações. E esse filme já me lembrou muito um dos meus preferidos do Fellini, que é o Casanova, que é de 1976, que apesar da história se passar no século XVIII, no Casanova, a vibe do filme, assim, o feeling mesmo, tipo, não é tão bizarro quanto o Casanova, porque acontecem umas coisas muito bizarras no Casanova, mas me lembrou bastante, algumas cenas com sangue, esse jeito que ela segura aquele coração, é muito legal, né, o coração falso e tudo. Tem uma cena mesmo do Frágil como o Mundo que tem um coração falso em cena também, que é um close bem interessante em uma aula, né, pensar no coração como órgão mesmo, é muito interessante. E é um filme assim, que parece que você está vendo figuras de livros de arte, né? Ou quadros mesmo. E tem uma cena que eu gosto também, que ela tá rolando uma ópera, e aí a moça fecha a porta daquele evento ali dentro, uma ópera assim, dentro de uma sala, tipo um ensaio, algo assim. E ela fecha a porta na nossa cara, assim, isso é bem literário. Tipo, você não vai ver isso aqui. Aí as coisas acontecem fora daquele ambiente, isso é bem pensado também. Esse tipo de metáfora visual, né? Só um comentário. Essa questão de que vocês falaram dela ser novinha e tal, é muito recente essa ideia de criança, adolescente e adulto, né? Antigamente era criança até um tempo e de repente já era considerado adulto. Eu vejo isso em muitas obras literárias de séculos passados. O conceito todo, né, era totalmente diferente, né? O casamento acontecia muito mais cedo, não tinha essa noção toda de novinha, né? Da sexualidade, talvez, né? Se desenvolve. Para algumas culturas ainda não tem muito marcada essa diferença como tem pra gente, né? Mas em termos ocidentais, acho que dá para fazer uma generalização e dizer que a infância foi inventada no século XIX e a adolescência no século XX. É isso. Assim, gente, não me critiquem, eu tô dizendo em termos muito gerais, assim, em sociedades ocidentais, né? Mas é uma generalização arriscada, mas é mais ou menos por aí, realmente. Essas diferenciações etárias que a gente faz realmente não existiam na época em que essas obras foram escritas, né? Então, às vezes, quando a gente vai fazer essa adaptação, alguma coisa se perde na tradução, né? Para o nosso contexto atual. E até porque as pessoas morriam muito jovens, né? Porque tinha tanta doença na época, as pessoas morriam muito jovens. Então, o conceito de adolescência é meio complicado mesmo naquela época, não sei. Eu acho que a gente chegou ao fim da discussão dos filmes, especificamente. Agora a gente vai para as considerações finais. Eu gostaria só de dizer que realmente me despertou muita curiosidade a obra dela, da Rita, porque eu tive esse contato com o Som da Terra Tremer, foi o segundo filme dela que eu assisti. O primeiro filme foi justamente o Frágil como o Mundo, que é a coisa mais perfeita. E o Som da Terra a Tremer eu já tive muita dificuldade. E A Vingança de uma Mulher é um filme que eu também achei belíssimo, embora não tanto quanto o Frágil como o Mundo. Mas o que me chamou muita atenção é a intensidade das palavras e a força das imagens. Como dois elementos quase que à parte. Eles trabalham juntos, mas são jogos, assim, a forma como ela trabalha, eles estão sempre jogando um com o outro. Então, são diálogos e monólogos que são poesia, praticamente sendo declamada, que está sendo trabalhado juntamente com imagens que são lindíssimas, né? Então, é um cinema que chama muita atenção, é um cinema com uma estética muito forte, e eu realmente fico muito curiosa para conhecer as obras dela, até porque eu vi que o último filme dela, na verdade, é um documentário, né? Então, quero conhecer mais.
Para quem quiser acompanhar, as minhas críticas estão no estantedasala.com. E é isso. Eu gostei muito de ter visto os filmes da Rita Azevedo Gomes. Eu não tinha visto os principais filmes dela antes. Eu só tinha, na verdade, visto o Correspondências, que foi na mostra do ano passado, e foi um filme que eu particularmente não gostei, mas senti que muitos críticos gostaram. É um documentário ensaístico sobre... que também tem essa relação com cartas, tem relação com poesia, mas eu achei um filme muito difícil de ver e já me identifiquei mais com as ficções. Gostaria de ter visto outros filmes dela. Eu comecei a ver O Altar, mas acabei que não deu tempo de ver tudo. E que foi o primeiro filme feito em digital que ela fez, que ela dirigiu. E gostei, de um modo geral, dessa relação muito forte que ela tem com a literatura e como trazer isso para o cinema. Eu acho bem interessante essa maneira como ela faz cinema se apropriando de um legado da história da nossa literatura. Eu acho isso muito legal, porque isso pode despertar o interesse das pessoas de buscarem essas referências literárias. E eu acho que hoje em dia é cada vez mais difícil as pessoas se interessarem por literatura. Não sei, pelo menos eu tenho essa impressão de que parece ser uma coisa meio fora de mão, assim. Quase como se fosse um hábito muito antigo das pessoas se debruçarem sobre os grandes textos dos autores universais, entende? Parece ser uma coisa muito antiga. E eu gosto disso, dela, a partir do cinema, resgatar essa literatura e, de certa forma, se apropriar, roubando, né? É isso que ela fala, né? Que ela gosta de roubar textos dos outros. E isso é muito bacana, porque é uma forma de você rever esse legado que está aí da nossa literatura, que é muito rico. E eu acho que isso pode, né, despertar o interesse das pessoas de ir atrás dessas referências, de buscar essas poesias, de buscar esses textos. Isso eu acho muito bom, mesmo. E estou interessada em ver os próximos filmes dela. Eu escrevo sobre cinema, para o site Verberenas, e faço a curadoria do cineclube dela. Bom, assim como a Camila falou, a parte literária, das influências literárias da Rita me chamaram muita atenção. E eu vou generalizar de uma forma, assim, de conhecimento de mundo, né? A Rita conseguiu trazer aquela melancolia da arte portuguesa nos filmes dela de uma forma muito bonita. Eu acho que ela tratou de uma forma muito bonita isso. E, bom, a teoria que eu tenho também de literatura ser tão inalcançável é a chatice que eles transformam a literatura na escola, né? Aquele monte de livro que a gente lê por obrigação, que são livros maravilhosos, que tem milhões de questões que não podem ser resumidas numa prova, né? Mas, enfim, espero que também os filmes dela despertem interesse de poesia. Por exemplo, a poesia da Sofia de Mello Brainer, que é incrível. Outras poetas portuguesas, Adília Lopes, Forbella Espanca e todos mais. E poetas também, homens. E eu fiquei muito curiosa de assistir as correspondências. Pena que você não gostou, Camila. Fiquei bem ansiosa para assistir. E, bom, eu escrevo no site do Leia Mulheres, eu sou mediadora do clube de leitura, e eu também tenho um blog chamado Feminist Horror, que tá um pouquinho parado, mas espero retomar em breve. E até o próximo podcast. Bom, eu só consegui assistir aos 3 filmes mesmo, por enquanto. Mentira, eu tentei assistir a 15ª Pedra, mas aí quando eu reparei que se tratava de uma conversa filmada entre o Manuel de Oliveira e um outro senhorzinho, que eu não, frago nada deles, aí eu parei, assim, não rolou não. E aí eu até pulei um pouco, assim, é isso, o filme é isso, é uma conversa filmada. Então, eu acredito que para pessoas que têm contato com a obra deles, aí é ótimo, é quase acadêmico, assim, mas não rolou. E tem outros curtos dela, tem algumas coisas que eu fiquei querendo procurar justamente para entender mais essa diretora, assim, que eu fiquei um pouco confusa, porque cada filme dela soou parecendo de uma pessoa diferente, assim. Ficou meio desconexo na minha cabeça, mas depois da nossa conversa, vocês me ajudaram assim, a esclarecer algumas coisas e a valorizar mais assim, a experiência no geral.
Mas, de novo, assim, o Frágil como Mundo, eu tô com vocês. Ele é muito maravilhoso, realmente. Ele é um filme sensacional. Bom, eu tenho meu blog, que é o meu nome, stefaniamaral.wordpress.com. É isso? No WordPress. E eu tô escrevendo mais, assim, tem o texto, não sei quando vocês vão ouvir isso, mas tem os textos do Laertes, que é de diretora, então acessa lá meu blog, e tem o Discos da ST no Instagram também, que eu posto quase todo dia, capas de discos interessantes. Beijo pra vocês, até mais, até a próxima. Bom, a Michelle tinha falado do falecimento da Elvira Vinha, a Estefânia falou do documentário, né, Laertes, mas esse programa só vai ao ar daqui a uns 3 meses depois que a gente gravou, tá? Então... continua tudo lá, tudo bem. Mas tudo bem, a gente fica com essa linha temporal fictícia pros ouvintes, né? Boa. Anacrônico, programa anacrônico. Porque às vezes a gente grava uns programas com uma antecedência um pouco grande, né? E por isso também que eu queria dizer que há alguns meses, agora, quando vocês estiverem ouvindo, as madrinhas e os padrinhos do Feito por Elas já estão recebendo quinzenalmente, nas semanas onde não vai ao ar o podcast, uma newsletter onde a gente coloca os lançamentos do cinema mais importantes dirigidos por mulheres ou que tenham personagens marcantes mulheres, dicas de filmes que estão disponíveis no catálogo da Netflix também, dirigidos por mulheres, o que a gente tem feito por aí, participações em outros podcasts, críticas, textos que estão saindo, e também vários links assim, de indicações de leitura, de temáticas interessantes relacionadas a cinema, feminismo, representatividade e outros assuntos relacionados. Para receber essa newsletter maravilhosa, basta contribuir com o nosso padrinho ou nosso Patreon, se tornar uma madrinha ou um padrinho do nosso projeto. Então, quem tiver interesse em colaborar com a gente, é só acessar o padrim.com.br ou patreon.com/feito por elas. A gente fica muito grata. A gente realmente não tem como oferecer muitas contrapartidas nesse momento do projeto aonde a gente está, mas a gente tenta realmente, com essa questão da newsletter e com sei lá, coisas que a gente está pensando assim para o futuro, garantir algum tipo de contrapartida. Afinal, vocês estão nos ajudando a manter esse podcast, né? E a gente é imensamente grata por isso. E sobre esse programa, mandem pra gente os comentários no SoundCloud ou no nosso e-mail, cinemafeitoporelas@gmail.com. E também siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas, Instagram com a curadoria especial da ST. Beijo! E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Até mais!